Alimento Diário, série Gênesis, o Princípio. Livro 1, o Princípio. Autor, Pedro Dong. Semana 4, tema, o início da restauração da terra. Leitura bíblica desta segunda-feira. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14. Ezequiel capítulo 28, versículos de 12 a 18. E Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Versículos para ler com oração, Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 27. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Uma palavra de prevenção. O título da mensagem desta semana é O início da restauração da terra. Veremos detalhes importantes a respeito dos 2 primeiros dias da restauração de Deus, descritos em Gênesis, como também aplicações espirituais à nossa vida. Desfrute de cada palavra e revelação trazidas a você pelo Espírito de Deus. No início do livro de Gênesis, quando Deus criou o universo, ocorreu também o início do tempo. Deus já existia antes de toda a criação. Ele habitava a eternidade e então decidiu criar tudo o que existe. Aí teve início o tempo. Para que existe o tempo? Ele existe para que a vontade de Deus seja feita, que é fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Confira Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Para que Cristo seja o cabeça, todas as coisas têm de lhe estar sujeitas, estar sob seu governo. Se existe o início do tempo, deve existir também seu fim. Quando a vontade de Deus for executada, isto é, quando Cristo for o cabeça sobre todas as coisas, toda a desobediência terá sido varrida do universo. Quando todos os inimigos forem destruídos, Cristo entregará o reino ao Pai. O tempo terminará no momento da entrega do reino ao Pai, pois a vontade de Deus terá sido realizada. Deus não só criou o tempo, mas também colocou sua criação no espaço. O espaço é toda a imensidão do universo em que vivemos. Deus chamou o universo de céus. Nele, um planeta se destaca, a Terra. Assim como o tempo existe para o cumprimento da vontade de Deus, igualmente o espaço, o universo existe para isso. Os céus existem para que a Terra possa existir, e a Terra existe para que o homem possa existir. Assim, os céus são para a terra para o homem, e o homem existe para cumprir a vontade de Deus. Deus criou o homem de uma maneira diferente de todo o resto da criação. Ao criá-lo, Deus soprou em suas narinas e esse sopro do Todo-Poderoso gerou nele o espírito humano. A partir daí, o homem passou a ser alma vivente, como nos diz Gênesis 2:7. Nosso corpo é formado de matéria, necessária para existirmos dentro do tempo e do espaço. Nosso espírito e nossa alma, que constituem nosso verdadeiro ser, não são matéria, mas foram formados a partir do sopro de Deus. Infelizmente, vemos no versículo seguinte que algo aconteceu com a terra criada por Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, lemos: A terra, porém, era sem forma e vazia, ou estava sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra em excelente ordem. Ele jamais criaria a terra para ser um caos ou ser vazia. O que aconteceu então? Entre a criação, mencionada no primeiro versículo, e a situação desoladora da terra, mencionada no segundo versículo, ocorreu a rebelião de Lúcifer, que é Satanás. Ele deve ter sido um dos primeiros anjos a ser criados por Deus e exercia um papel de liderança entre as criaturas, principalmente entre os anjos. Foi criado cheio de sabedoria e formosura, como o selo da perfeição.
Confira Ezequiel capítulo 28, versículos de 12 a 18 e também Isaías capítulo 14, versículos de 12 a 14. Mas um dia a iniquidade surgiu em seu coração. Lúcifer atentou para sua formosura e capacidade e se ensoberbeceu, querendo ser igual a Deus. Ele fez negociações, fez comércio entre os anjos a fim de conseguir o que ambicionava. A rebelião iniciada por Lúcifer danificou o universo e influenciou as criaturas que estavam sobre a terra antes da criação de Adão. Isso causou um julgamento de Deus com as águas da morte e o resultado foi a terra ter se tornado sem forma, vazia e cheia de trevas. Não havia mais vida. A, entre aspas, impressão digital de Satanás está em todas as coisas negativas do universo. Ele está por trás de todas as rebeliões descritas na Bíblia. Sempre que há oposição à execução da vontade de Deus, ele está envolvido. Por isso a Bíblia o chama de Satanás, que quer dizer adversário. O que tudo isso tem a ver conosco? Infelizmente, o homem criado por Deus também foi contaminado. Isso aconteceu no Jardim do Éden, após a serpente, Satanás, enganar Eva e fazer com que ela e Adão comessem da árvore de que Deus lhes ordenara não comer. Por causa dessa desobediência, o pecado, que é a natureza de Satanás, entrou no homem. Este agora participa da natureza pecaminosa e rebelde de Satanás. Não estamos livres do orgulho, da soberba, da luta por primazia, da ambição por fama e posição. Isso tudo foi herdado de Satanás. Esse veneno da serpente habita em nosso velho homem. A história da igreja mostra muitos exemplos disso. Precisamos ser cautelosos para que isso não ocorra também em nossos dias. Acredito que Deus faz questão de realçar esse assunto em nosso meio para nos precavermos. Não estamos livres de rebelião, de insatisfação, de ambicionar posições, de querer a primazia, de ser aquele que manda. Enfim, dessas coisas negativas. Entretanto, na igreja, no reino de Deus, tudo é diferente. Jesus disse a seus discípulos, em Mateus capítulo 20, versículos de 25 a 27. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Na igreja não buscamos posições. Somos membros do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Entre os membros do corpo não há disputa. Não há concorrência, não há ciúmes, não há inveja, não há luta por posições. Apoiamos, ajudamos e amamos uns aos outros ardentemente, edificando-nos mutuamente. Para nós, o que importa é a edificação do corpo de Cristo. No entanto, precisamos ser cuidadosos em nunca permitir que as coisas de nossa carne venham à tona e prejudiquem a obra de Deus. A medida de precaução que devemos tomar é a de sempre andar no Espírito, imergindo na palavra e inculcando-a mais e mais em nossos corações. Pegue um papel e, de acordo com o áudio que você acabou de ouvir, anote a luz que você ganhou na palavra, uma direção e também uma admoestação. Carregue esse papel com você durante o dia, releia-os novamente e também compartilhe com as pessoas que você encontrar. Também sugerimos, como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, 2 livros, também de publicação da editora Árvore da Vida, e ambos do autor Dong Yulan. O primeiro livro, O Caminho para Viver e Reinar com Cristo, capítulos 1 e 2. Segundo livro, Os 7 Dias da Criação, capítulos 2 e 3.